Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aqui no Soite com a Prof. Ana Lia. E hoje nós falaremos de um tema bem interessante que é a epigenética. Aquela questãozinha de genética que vai servir aí para gabaritar todas as questões, todas as provas que aparecer para você, certo? Então a gente tem que pensar o que a epigenética estuda. A epigenética ela vai estudar os mecanismos de expressão gênica que não estão relacionados com as alterações nos nucleotídeos do DNA. Como assim? Não entendi, prof. Me explica melhor. Vou te explicar. A gente sabe que a expressão gênica ela vai depender do código genético, ou seja, da sequência de bases nitrogenadas, ou seja, dos nucleotídeos. O DNA, bases nitrogenadas são um dos nucleotídeos. E a expressão gênica, no caso da epigenética, não vai depender especificamente dessa sequência. A expressão ou não expressão não depende da sequência de bases, não é a mutação nas bases como a gente já viu em outros casos. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, a gente vai ver isso daqui, ó. Por exemplo, eu já estou te dando uma dica do que a gente vai ter nessa aula. A gente sabe que a nossa cadeia de DNA é muito longa e ela se encontra nas células onde? No núcleo celular, enrolado a proteínas, as histonas, formando a cromatina. Então, a gente tem que ter claro isso na nossa mente, como que se organiza. Então, muitas vezes, essas proteínas que vão servir como base para o DNA se enrolar ali e formar essa estrutura, vão afetar totalmente essa expressão gênica, né? Então, as modificações não genéticas, ou seja, não no código genético, A, T, C, G, lá nas bases nitrogenadas, dependem de mudanças químicas na cromatina, que a cromatina, como acabei de falar, é essa estrutura formada pela condensação do DNA nas proteínas histonas ou proteínas estruturais. Então, são alterações ali no que forma todo o complexo, né? Cromatina, DNA enrolado nessas estruturas, nessas histonas. Lembrando para você, muito importante antes da gente entrar nos detalhezinhos de epigenética, o que é a expressão gênica. Para isso a gente tem que retomar lá aquelas aulas de síntese proteica. Lembra que eu sempre falo, né? A proteína é a estrutura fundamental, é a base de toda célula e todo ser vivo é feito de célula. Então a proteína é o tijolo fundamental, todas as estruturas, todas as enzimas que fazem a célula funcionar são proteicas. Então, quem comanda a formação dessas proteínas? Quem faz as proteínas serem do jeito que são e, portanto, as células serem do jeito que são e funcionar do jeito que é? O DNA. Então, a gente sabe que a expressão gênica ela vai ser fundamental porque é o processo pelo qual as informações contidas nos genes vai servir de molde para produzir as proteínas, certo? Então, aqui a gente está relembradinho ali, ó, o DNA contém essas informações através das sequências ali de bases nitrogenadas. Ele vai ser responsável ali pelo processo de transcrição, né, que vai ser a formação do RNA mensageiro com a sequência complementar. Esse RNA mensageiro vai sair do núcleo da célula pelos poros da carioteca, vai se encontrar com os ribossomos, organela fundamental para esse processo, vai acontecer a tradução, ou seja, a leitura desse código do RNA mensageiro e, portanto, vai ser atraído ali os aminoácidos correspondentes, né, que estão sendo carregados ali pelos RNA transportadores e ser formadas proteínas. Isso é expressão gênica. E o que a gente sabe até então? Que quando existe uma alteração aqui nessas bases do DNA, vai haver uma alteração no RNA e pode haver uma alteração na proteína e, portanto, uma diferenciação. E o que a gente está vendo na epigenética? Vai haver uma alteração nessa expressão, mas não é por conta da alteração nas bases nitrogenadas, entendeu? Muito importante. Então, como é que acontece? Já que não é por conta do chamado epigenoma, e aqui a gente já tem um esquema que a gente vai entender um pouco melhor. O epigenoma é considerado o conjunto de genes ou fatores que regulam essa expressão gênica, né? Por exemplo, quais são os fatores? A compactação e a descompactação da cromatina, que a gente já vai falar sobre ela, sobre a compactação e descompactação. O silenciamento por metilação das bases, já vamos falar também. E esses fatores vão definir, né, o que a gente chama de epigenoma. Então, olha só, agora mostrando um pouquinho melhor, eu estava esperando essa ampliação dessa imagem para te explicar um pouco mais detalhadamente. Vamos retomar alguns conceitos. Por exemplo, a gente sabe que os cromossomos
nada mais é do que a cromatina mais condensada. Que o cromossomo ele vai aparecer no momento da divisão celular, que é importante aí, que o DNA não vai estar participando da síntese proteica, ele pode se enrolar para ver a divisão direitinho ali na divisão celular. Beleza. Sabendo que o cromossomo é a cromatina compactada, sabendo que a cromatina é formada pelo DNA supercondensado enrolados nessas proteínas histonas, isso é fundamental. Quando acontece esse processo de síntese proteica, que eu mostrei lá na expressão gênica, é no estado de cromatina que o DNA está um pouco mais condensado. E a gente sabe também que a cromatina ela tem duas partes dela. Tem a eucromatina, que é a mais descondensada, menos espiralizada, e a heterocromatina, que é mais enroladinha. A parte da síntese ali de proteínas, que vai acontecer a transcrição, é na parte mais descondensada, mais esticadinha. Então, por exemplo, um fator epigenético é uma parte que deveria estar expressando, que deveria estar descondensada, agora ela está mais compactada. Então, observou? Vai haver uma consequência na síntese proteica, mas não houve uma alteração na sequência de bases nitrogenadas. Outro fator que estava citando ali no texto, que a gente já vai ver um pouquinho melhor e já vamos reforçar, é a adição desse grupo metil, certo? Aqui está uma imagem em espanhol, está colocando como metilo, mas é um grupo metil em determinadas bases que faz com que essa base PEI não funcione. Eu disse PEI, perceberam ali, ó? PEI não funcione, não expresse. Não alterei a base, não fiz nada, mas por alguma razão, que a gente já vai ver quais são as razões, esse grupinho fica ali. Outra possibilidade também é nessas estruturas, as histonas, que são as proteínas ali que servem de base para o DNA se enrolar, e fatores epigenéticos que faz com que naquela região o DNA também não consiga se expressar. Então a gente já conseguiu dar um panorama geral, né? E o que faz também dentro desse panorama geral? Quais são os fatores que levam a essa condição? Por exemplo, né, o desenvolvimento do embrião ali no feto pode ter contato com algum fator epigenético, produtos químicos que esse ser está exposto pode gerar algum fator, fármacos, envelhecimento, dieta, a gente come muita coisa com muitas substâncias químicas, conservantes, agrotóxicos, que a gente não sabe como que agem, por exemplo, em contato com o nosso DNA. Então, mecanismos, retomando aí, a gente já teve essa visão, né, mas falando um pouquinho especificamente, a metilação do DNA, que é o grupo metil, que o grupo metil é CH3, né? Que ele pode estar presente, por exemplo, em algumas fontes alimentares, que a gente às vezes não tem nem noção, e geralmente associado à repressão da expressão gênica. Então pode ser que o grupo metil venha e faça com que aquela base nitrogenada que ele se conectou não consiga se expressar, isso vai alterar o RNA, vai alterar então aí a síntese proteica de todo modo, certo? Outro fator epigenético que a gente já falou são as modificações de histonas, que são essas proteínas, estou aqui repetindo para você ter claro isso, né? Isso faz com que as histonas, que estão aí com o DNA ao redor, né, tenham alguma modificação química por algum fator epigenético que pode alterar a acessibilidade, né, ao DNA e, portanto, afetar essa expressão gênica também. Além disso, vamos pensar na importância da epigenética. Quando que, de fato, esses mecanismos eles vão ser determinantes? Por exemplo, no desenvolvimento de diferenciação celular. Nós sabemos que tem células, né, totipotentes ou pluripotentes, dependendo do momento que está essa célula, e a gente sabe que ela vai ter a capacidade de se diferenciar nas diferentes células do organismo. Então, ela carrega uma carga genética total, mas por que ela vai começar a expressar proteínas para formar uma célula óssea, uma célula sanguínea, uma célula neuronal? Porque fatores epigenéticos vão influenciar para que determinados genes se expressem e outros não. Ah, prof, é por isso então? É por isso então, estou te dando a resposta. Resposta ao ambiente externo, né? Por exemplo, fatores ambientais, dieta, muito sempre, né? Por que determinado gene se expressou ou não, o que eu estou consumindo, que pode ser um fator. Estresse, exposição a toxinas. A gente sempre ouviu falar que pode gerar mutações, essa exposição ao meio ambiente, mas também pode ser fatores epigenéticos. Não chega a alterar o DNA, mas faz ele se expressar de modo diferente. E aqui a gente tem um exemplo que algumas espécies de peixes fazem, que é uma fêmea
quando o macho é removido, há uma situação de estresse e aí os genes desta fêmea começam a expressar, né, uma forma diferente, por exemplo, de produzir células sexuais masculinas, né? E aí se transforma no macho deste grupo. Então é um exemplo aí, por exemplo, de expressão epigenética, né? A herança epigenética, pode ser hereditária, ela pode ser transmitida aos descendentes. E as alterações, elas podem ser o quê, né? Conforme o embrião se desenvolve, esses genes são ativados ou são silenciados, né? Por meio de inúmeros mecanismos que a gente já comentou aqui, e que vai depender de sinais aí e pode ser passado para as próximas gerações. E aqui a gente tem um exemplo, duas diferentes possibilidades de herança epigenética. A herança intergeracional e a herança transgeracional. A herança intergeracional, você viu aqui que esse ratinho, por exemplo, ele ali, quando estava, a ratinha fêmea, quando estava desenvolvendo seus embriões no útero, foi exposta a algum fator, algum mecanismo epigenético. E isso alterou aquela prole e a geração seguinte também, então F1, F2. Por quê? Porque lembrem-se que quando esses mamíferos estavam ali no útero, né, o ratinho estava ali no útero, eles, fêmeas, já tinham óvulos se desenvolvendo no estágio inicial. Então, eles e os filhos ficaram aí afetados com esse fator epigenético. Já a transgeracional, ela vai seguir mais de 1, 2, 3 gerações assim por diante, mesmo que ela não tenha mais a exposição àquele fator. Então, pode acontecer dos dois modos, já foi observado que esses fatores epigenéticos, eles podem ir ou intergeracional ou transgeracional, certo? Essa herança, ela pode ser um sinal, por exemplo, né, a uma exposição a nutrientes, hormônios ou outras substâncias. Então, aqui a gente está colocando, ó, por exemplo, 2 animais que os pais, né, tiveram uma dieta normal e esse com uma dieta suplementada com algum mecanismo epigenético que pudesse afetar. E aí a gente já consegue ver os descendentes bastante afetados e variados, né? O padrão epigenético de regulação gênica nas células, ela vai sendo passada também para os descendentes, como a gente está falando, reafirmando. Essa herança epigenética, falando novamente, pode ser transgeracional, de uma geração para outra, e pode perdurar, dependendo da situação, várias gerações, se for o transgeracional. E essa herança fornece outra dimensão no processo evolutivo, porque até então a gente falava do quê? Da seleção natural que acontecia, né? Como a gente já estudou tantas vezes, lá que Darwin foi o precursor desse pensamento, mas depois veio a teoria sintética do evolucionismo ou neodarwinismo, que ainda trouxe a recombinação gênica e a mutação. Agora a gente está falando de fatores epigenéticos. E isso é bastante interessante, a gente já vai falar evolutivamente, ou seja, esse epigenoma, esses mecanismos que estão aí no meio ambiente afetando essa expressão gênica. E essa herança epigenética, ela é um ajuste contínuo da expressão gênica sobre as influências ambientais. Então é também uma forma de adaptação, certo? Além disso, sem que o DNA seja alterado. É sempre importante ver isso daqui, porque nas questões é recorrente essa relação da epigenética com os nossos pensamentos evolucionistas, né? Por exemplo, qual a relação com o Lamarck? A gente sabe que o Lamarck, ele era, né, também um cara que já foi super importante para a ciência, porque já pensava na evolução das espécies e ele explicou através dos caracteres adquiridos. Então, essas mudanças hereditárias na atividade gênica, né, que não podem ser explicadas pela alteração do DNA, se aproximaria de forma bastante sutil com algo que Lamarck tentou explicar equivocadamente, certo? Não estou dizendo que ele estava certo, que tudo bem, mas é uma aproximação bastante sutil, assim como a relação com o Darwin. Não, Darwin dizia o seguinte: o mais adaptado sobreviveu, em detrimento dos outros, né? Não sobreviveram, não passaram esses genes. Porém, Darwin, ele também usava para explicar os caracteres adquiridos a teoria, a ideia de pangênese. E o que significa essa pangênese que as questões elas podem te apresentar? Ele acreditava que existiam partículas, as chamadas gêmulas por ele, né? Que eram direcionadas às células que sofrido uma alteração conforme o meio ambiente e eram direcionadas às células reprodutivas e por isso gerava
as consequências. Então, em relação ao Darwin, aqui está uma explicação da pangênese, alterações em várias células, né, devido à ação ambiental, iriam, segundo ele, para as células reprodutivas e poderiam dar uma sequência, uma consequência nas futuras gerações, certo? E exemplos práticos da epigenética, por exemplo, são em casos de gêmeos monozigóticos, que sabemos que são clones naturais, porque têm a mesma sequência de DNA, o mesmo código genético, o mesmo genoma, mas apresentam características diferentes devido à influência do meio ambiente, né? Pode ter aspectos físicos, emocionais, afetivos e outras diferenças mesmo, né? No dia a dia, fisicamente, devido às alterações no seu epigenoma, que não houve alteração nas bases, mas na expressão, lembrando, né? Outros exemplos é o câncer, né? O que é uma das razões do câncer? Alterações epigenéticas que podem contribuir para o desenvolvimento do câncer, porque desativam os genes supressores, ou seja, aqueles genes que impedem a multiplicação celular. E o próprio envelhecimento, que são as mudanças epigenéticas que vão acontecendo associadas à expressão gênica. E aqui a gente consegue ver, por exemplo, uma célula normal, e aí ela virou uma célula tumoral, porque esses genes que bloqueavam a multiplicação dela não estão funcionando, e aí a gente utilização de priming epigenético que volta a bloquear a expressão dessa célula, né? Volta a fazer o papel daqueles mecanismos epigenéticos que ela não estava funcionando mais. E os desafios futuros é utilizar as terapias epigenéticas aí, né? Para corrigir os padrões de determinados funcionamentos celulares, alterações de doenças, alterações que essas células sofrem gerando determinadas doenças. E aí é importante a gente entender, esse fator epigenético bloqueia essa expressão, bloquear essa expressão é importante, então é bem interessante. Só que evidentemente que a ética, a bioética, os comitês de bioética têm que estar sempre atentos, né, nessa manipulação dessa herança, porque pode gerar, sim, uma implicação a longo prazo, né? Então, assim como a edição de genes tem que ser considerado uma questão importante para os comitês de bioética, de como que seria essa manipulação, aqui utilizando mecanismos que na expressão vai ter também alguma consequência, é fundamental que tudo seja feito respeitando aí o que os comitês prevêem. Certinho? Espero que você tenha gostado, tenha entendido o assunto super interessante e até a próxima!